Você da nação vascaína, dizer para você, eu sou Everson de Souza, sou de Cariacica do estado do Espírito Santo, e é difícil dizer essas palavras que eu vou dizer para vocês. Eu sou torcedor do Vasco da Gama desde a idade de 8 anos de idade, quando aprendi com meu pai a torcer pro Vasco da Gama. E amo demais esse time. Já chorei quando era criança, já sofri, já briguei na escola, na rua, por causa do Vasco da Gama. E hoje, é com muita tristeza que eu digo que eu torço para que o Vasco caia para a segunda divisão e até para a terceira divisão, para que o Vasco retorne para a Série A como um time grande, forte financeiramente e com elenco forte, para que possamos disputar lá em cima na tabela com os outros e não ficar disputando lá embaixo para sair do rebaixamento. Há quantos anos o Vasco vem lutando para fazer 45 pontos em todas as competições do Campeonato Brasileiro? Há muitos anos. Essa é a realidade. Hoje nós não somos rivais de ninguém mais. Nós não somos rivais do Mulano, nós não somos rivais do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras. Nós não somos rivais de ninguém, porque nós somos um time pequeno. Infelizmente, dentro de campo, nós não temos elenco para jogar nem a Série B. Essa é a pura realidade. E se o Vasco continuar na Série A, o que vai acontecer? Vai proporcionar grana para que essa diretoria que está aí, no poder há mais de 40 anos, porque isso aí é raiz ainda de Eurico Miranda, continue tomando conta do Vasco e continue deixando o Vasco nesse patamar. Infelizmente, por bem do Vasco, ele tem que cair para a segunda divisão e até para a terceira divisão para que essa turma caia fora, porque essa turma só continua no Vasco porque o Vasco ainda está minando alguma coisinha para eles colocar no bolso. Essa é a pura realidade. Eu sou torcedor do Vasco, desde criança que eu aprendi a chorar de alegria e às vezes de tristeza, a brigar pelo Vasco da Gama na rua quando eu era criança, porque o Vasco da Gama tinha um time dentro de campo que suava a camisa, que dava sangue, passou por aí vários craques, vários jogadores de raça e talento. E nós tínhamos também nessa época uma diretoria que metia a mão no bolso, o dinheiro próprio investia no Vasco da Gama. Hoje eles metem a mão no cofre do Vasco para tirar o dinheiro para colocar no bolso deles. E essa briga de diretoria, essa vergonha que é toda eleição do Vasco, isso nos entristece. E como torcedor do Vasco, real, que ama essa instituição, eu torço que o Vasco volte para a segunda divisão e que consiga sair da segunda divisão, da terceira divisão, para a primeira, mas com estrutura de time grande, estrutura de time que possa disputar a competição lá em cima. Não uma estrutura só de história, de tradição, mas de futebol zero. Péssimo. Tem jogadores que vestem a camisa do Vasco, eu até tenho vergonha de dizer que ele passou no Vasco da Gama, porque ele não tem capacidade de jogar nem aqui no Rio Branco do Espírito Santo. Essa é a realidade. E nós, como torcedores, nós temos que encarar a realidade, que o Vasco não vai sair desse buraco. Enquanto o Vasco não cair para a segunda, para a terceira divisão, para que esse sanguessuga que está agarrado no Vasco aí, saia do Vasco da Gama e deixa pessoas com mentalidade nova, com projetos novos, tomar conta do Vasco e colocar o Vasco no patamar que ele merece, que é o patamar de time grande, não de time que vive de tradição, de história, e que a cada jogo nós estamos sofrendo vergonha e decepção. Eu, como torcedor do Vasco, digo a você, meu amigo torcedor do Vasco, que ama o Vasco de coração igual eu amo, que caia na realidade. Para que continuar na Série A? Para em 2021 passar essa mesma vergonha que estão passando agora em 2020? Porque há muitos e muitos anos que nós vamos passando essa vergonha. Em vez do Vasco ser aquele time que sempre lutou para ganhar títulos, sempre estamos lutando para não cair para a segunda divisão. Será que vamos esperar lutar no Campeonato Carioca para não cair para a segunda divisão? Vamos reagir. É o momento certo que a gente possa entender que o melhor para o Vasco, infelizmente, com dor no coração, é dizer que o melhor para o Vasco é continuar na segunda divisão 1 ano, 2, 3 anos e só retornar quando tiver estrutura financeira para ser um time grande, de qualidade, que enfrente de igual para igual, os rivais.
Um abraço do Emerson de Souza para todos vocês. Para todos vocês. Estamos juntos, é nóis.